Olá, meu povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu postei um vídeo mais cedo, às 17 horas, sobre provérbios. Porém, eu tive um problema com esse vídeo e ele foi apagado. E eu perdi o vídeo. Então, como eu não apaguei o short de meio-dia e nem o short ponte das 19 horas, estou eu aqui gravando novamente o vídeo que já foi postado nas 17 horas, perdi, vou gravar de novo. Vou postar num horário aí aleatório, provavelmente às 8 ou às 9, porque eu não sei que horas que eu vou terminar de gravar, tô gravando agora. Mas é isso. Meus inscritos, esse povo abençoado que já tá me acompanhando aqui, não vai ficar sem o conteúdo das 17 horas, então relevem a minha cara, não tô mais armada, não tô mais maquiada, é isso e vamos embora. No vídeo das 17 horas, eu falei sobre Provérbios 25, 28, né? E eu iniciei o vídeo das 17 horas com uma pergunta. Você já sentiu que você perde batalhas? Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque você não consegue controlar as suas próprias emoções? Você já sentiu? E é sobre isso que esse vídeo vai abordar agora. Eu já tinha separado algumas anotações aqui no caderno. Eu sempre gosto de fazer um esboço antes de gravar um vídeo. E aí eu vou falar alguns pontos com vocês e eu vou ler o que diz em Provérbios 25, 28. Em Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nesse contexto bíblico, os muros significavam segurança, proteção, né? E identidade. E uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Era uma cidade desprotegida diante de um possível ataque do inimigo. Então, eu trouxe essa palavra para o contexto espiritual. E o que diz a palavra sobre isso? O que são os muros espirituais hoje? Domínio próprio, prudência ao falar, controle das emoções, dependência de Deus antes de reagir. E sem isso, o que acontece? Palavras ferem, decisões são impulsivas e relacionamentos são destruídos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quantas vezes você falou coisas sem pensar que acabaram ferindo pessoas porque você não teve o controle das suas emoções? É aquela típica história. No meio de uma discussão, você está discutindo ali uma discussão acalorada, e aí você solta alguma coisa que depois você se arrepende. Você fala, não precisava ter dito isso. Isso acontece porque os teus muros estão derrubados. Você está sem controle espiritual. Você não está sabendo controlar as suas próprias emoções. E eu quero falar uma coisa para você muito séria. Muitas vezes o teu inimigo não vem de fora. Muitas vezes o teu inimigo está dentro de você e está sabotando a sua vida, porque você não consegue controlar as suas próprias emoções.
Eu coloquei aqui 3 portas que são abertas quando nós não controlamos o espírito. A primeira porta é a porta da raiva. Quantas vezes, no momento de raiva, você toma atitudes que você se arrepende depois? Quantas vezes? Reações rápidas causam perdas demoradas. Tem coisas que você faz no momento da raiva que tem consequências prolongadas. Sim, quantas pessoas, quantas vidas nós vemos até nos noticiários de vidas destruídas por conta da raiva. Outro dia eu vi uma notícia, um pouquinho antiga, já tem um tempinho, uns meses aí. Um irmão matou o outro irmão porque um irmão cuidava do pai e achava que o outro irmão não cuidava. E aí o irmão quis ir visitar o pai na casa do irmão que cuidava. O que aconteceu? Iniciou uma discussão, o irmão quis invadir a casa porque era direito dele, ele se achava no direito de ver o pai. O outro irmão se achava no direito de não deixar ele ver porque era ele que cuidava. O que queria ver foi morto porque o irmão que não queria deixar ele ver foi lá, pegou uma arma e matou ele. Porque iniciaram uma luta corporal, o outro pegou uma arma e matou o próprio irmão no momento da raiva. Ele foi preso, o irmão tá morto. 2 vidas não, porque a vida do pai foi destruída, a vida das esposas, dos filhos. Olha quantas vidas foram destruídas por conta da falta de controle das próprias emoções. Quando nós agimos com raiva, às vezes nossas atitudes têm consequências irreparáveis. Segunda porta, porta da ansiedade. A pressa nos faz agir sem ouvir Deus. Quantas vezes, por conta que você não consegue controlar as suas emoções, porque os teus muros espirituais estão derrubados, caídos, detonados, você faz coisas por ansiedade, porque você não aguenta esperar, você não aguenta orar e ouvir Deus, você não aguenta, você tem pressa, porque a ansiedade ela faz você ter pressa. Quando você não consegue controlar a sua emoção, você quer tudo pra ontem. E aí, muitas vezes, não importa a consequência. Você quer aquilo pra ontem. Mas a consequência chega. E quando ela chega, muitas vezes ela é avassaladora. E aí, você só pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? E às vezes são consequências irreparáveis. Que você pensa, por quê? E eu quero trazer uma colocação que o Espírito Santo acabou de falar no meu coração. Quantas vezes você casa errado por conta da pressa, da ansiedade? Que você acha que você não aguenta mais ficar sozinho ou ficar sozinha porque você não tem mais o controle das suas emoções e aí você casa errado e aí você tem uma vida inteira fracassada por causa de uma atitude, por conta de ansiedade, por conta de pressa. Quando você está ansioso, quando você está com pressa, qualquer coisa ruim parece boa aos teus olhos. Você olha, a pessoa tem até atitudes que não te agradam, mas você passa pano porque a tua ansiedade é maior, a tua pressa e a tua falta de controle da tua própria emoção vai fazer você tomar atitude que depois você fala, meu Deus, é até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Com isso,
com essa situação, cuidado, cuidado, cuidado com a tua ansiedade. A pressa faz você agir sem ouvir Deus. Às vezes Deus está falando para você, não é isso. Espera mais um pouquinho, mas a tua pressa, você ouve sim onde Deus está falando não, porque é a tua pressa. Deus está falando não, não é isso, não é esse, não é essa, mas tu tá, não é sim, e começa a ver sinais onde não tem. Cuidado, 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 cuidado. A porta do orgulho. Queremos sempre ter razão. Isso é uma coisa que eu passei. E eu falo com toda a propriedade. Quando você tá com o teu emocional abalado, tudo é sobre você. E aí você sempre é a vítima. Você sempre vai ser a vítima da sua história. As pessoas que estão fazendo isso contigo, as pessoas que estão te perseguindo, te olharam estranho, não gostam de você, e isso e aquilo, porque o teu emocional já tá abalado. Você não tem controle das tuas emoções, e aí tem o orgulho de que não, eu tô certa, as pessoas que fazem comigo, eu tô certa, eu não tô fazendo nada. Às vezes, uma meia palavra basta para se levantar uma ira em você e já não, aquela pessoa fez isso comigo. Você é sempre a vítima. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Muitas vezes o orgulho vai fazer você ver uma situação de forma totalmente deturpada. Você vai olhar, você vai achar que você tem razão, você nem sempre tem razão, você nem sempre é o dono da razão, você nem sempre é a dona da razão, você não é o santinho do paoco, você não tá sempre certo. Comece a controlar as suas emoções. Nem tudo é sobre você. Nem sempre as pessoas estão olhando de cara feia pra você. Às vezes as pessoas não estão nem te enxergando e você tá achando que a pessoa tá olhando de cara feia pra você. Às vezes a pessoa tá com outros problemas e aí não te respondeu uma paz do Senhor e aí você já fica chateado. Você não sabe nem como tá a vida da pessoa e aí você já fica de bico, não quer falar. Cuidado com o teu orgulho. Joga por terra esse teu egocentrismo. Nem tudo é sobre você. Você não é o dono da razão, você não é a dona da razão, você não é a vítima. Cuidado. Porque as nossas emoções, quando estão afloradas, quando estão desgovernadas, sempre vão fazer você intensificar coisas, às vezes, pequenas. E vai por mim. Muitas vezes são coisas da tua cabeça que as tuas próprias emoções criam e você leva isso como uma verdade absoluta e aí já entra o orgulho, já entra um monte de coisa e vai desencadeando em várias coisas. E eu quero te falar uma coisa muito séria. Depois você fica se sentindo vítima porque Deus não vai lá e te defende. Ele não vai te defender, sabe por quê? Porque Deus é justo. E ele sabe a intenção das outras pessoas e ele sabe a tua intenção. Então, quando vir alguma coisa, alguma situação, ao invés de já querer ficar com raiva, ora, fala com Deus. Senhor, será que o que está acontecendo é da forma que eu estou vendo? Será que é isso mesmo? Será que não é minha emoção? Será que eu já não estou magoada, já chateado com alguma coisa e estou descontando nisso? Será que eu já não estou frustrada com outra coisa e estou descontando nisso? Comece a orar, peça discernimento para Deus. Nem tudo que parece é, e nem tudo é do jeito que você vê. Talvez, isso aqui é muito importante, talvez você esteja lutando contra algo externo, mas Deus hoje está dizendo, construa muros dentro de você. Primeiro, blinde as tuas emoções. Muitas coisas que nós passamos sem necessidade são por conta das nossas emoções desajustadas. E agora eu vou falar como construir esses muros que foram derrubados
e que estão causando muito mais coisas por conta do que está dentro do que pelo que está fora. Ore antes de responder. Isso é primordial. Muitas vezes você vai querer dar uma resposta ali na lata. Não responda. Ore. Eu era essa pessoa. Bateu, levou. Falou, respondi. Não ganhei nada com isso. Nada. Mas perdi grandes coisas da minha vida. Começa a ter domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Às vezes você pode até ter razão. Vão ter momentos que você vai até estar certo. Mas não responda de pronto. Peça a Deus sabedoria para responder. Ore, Senhor, essa pessoa está me ofendendo. Mas eu não sei qual é a situação dela. Eu não sei o que ela está passando agora. Me dê direção para eu responder segundo o teu Espírito. E aí você vai ver que você, pela tua carne, queria responder alguma coisa. Pelo Espírito você vai responder outra. Porque aí você vai ter a direção de Deus. E aí, às vezes, um momento que você ia falar alguma coisa desaforada, responder, você só vai tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes, você não precisa falar muito. Tá tudo bem. Às vezes as pessoas vão te ferir, mas tá tudo bem. Você não precisa responder da mesma forma. Porque a forma que você responde vai ser sobre você, sobre o que tem dentro de você. Você não tem compromisso com o outro, com a atitude do outro, mas você tem compromisso com as suas atitudes, com a sua resposta. Ah, mas aí você é bobo, boba, você... Não importa como as pessoas vão te ver, importa como Deus te vê. Muitas vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nós porque nós queremos responder de pronto. Nós não queremos nos submeter a Deus. Muitas vezes você vai ter que calar quando o teu coração estiver gritando para você responder. E não pense que você é bobo. Todas as vezes que você vence a tua própria carne, você está muito mais próximo do teu propósito. Às vezes, perder é ganhar. Vai por mim. Então, ore antes de responder. Aprenda a silenciar quando necessário. E isso daqui tem até um ditado que diz: o silêncio, muitas vezes, vale mais que 1000 palavras. Às vezes, você não precisa nem responder. Mantenha o silêncio. Aconteceu há pouco tempo atrás algo aqui dentro da minha casa. Eu discordei de algumas coisas e tal. E aí, de manhã, alguém falou algo pra mim e na hora me subiu. Mas eu pensei, não vou responder. E eu engoli, respirei e não respondi. E aí eu saí, fui pro meu trabalho. Quando eu cheguei do meu trabalho, a pessoa que me falou aquilo me pediu perdão. E eu pensei, nossa, como eu evitei muitas coisas. Porque se eu respondesse da forma que eu queria responder, iam gerar outros problemas, outras coisas. Então tem hora que o silêncio é a melhor resposta. Porque aí quando você silencia, a pessoa vai olhar para dentro de si e vai falar assim, nossa, eu errei nisso. E a pessoa nem me respondeu. Então, o silêncio muitas vezes vale mais que 1000 palavras e evita cicatrizes, às vezes, incuráveis. Tem marcas que palavras deixam em pessoas
que você nunca vai poder desfazer aquilo que você falou. Então, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Te preserva e preserva de você machucar outras pessoas. Peça ao Espírito o domínio próprio. Não é fraqueza ficar em silêncio, é maturidade espiritual. Você precisa ter domínio próprio. Peça ao Espírito Santo de Deus o domínio próprio. Vai ter momentos que você vai querer gritar, a tua carne vai querer gritar, vai querer responder, vai querer tomar atitude isso, vai querer abandonar tudo. Peça ao Espírito Santo o domínio próprio. Nada que um dia após o outro. Às vezes, as coisas não estão tão ruins quanto parece. É só o teu emocional que está totalmente desestruturado. E aí você não tem domínio próprio, você acaba fazendo coisas com as quais você vai se arrepender amargamente depois. Então, se você não tem, peça ao Espírito Santo domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, você precisa ter para que a tua vida seja próspera. E em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua família, para tudo você precisa de ter domínio próprio. E hoje Deus está querendo restaurar os muros espirituais na tua vida. Essa palavra eu já tinha postado, eu estou repostando agora porque não podia deixar de postar isso hoje. Deus ele está querendo restaurar os muros hoje, porque muitas coisas você acha que o ataque é externo, mas é interno. São as tuas emoções que estão totalmente desgovernadas. Os muros, você está desprotegido, então qualquer coisinha está te atacando. E o problema não vem de fora, o problema está dentro. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura os meus muros. Se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe.